Amém. Se assente por um instante. Para mim, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, pastor André Valadão, André Fernandes. Obrigado por todo mundo, por todo o corpo pastoral e liderança dessa casa por me receber. É bom estar aqui entre amigos, Lipão e tantos outros, Lucas, Tiago, tanta gente incrível, Juan está ali. Para mim é uma alegria estar aqui. Sabe, eu queria começar de uma maneira bem profética. Eu acredito que existe uma pressão espiritual vindo sobre a terra nessa hora. Sabe, existe uma pressão da luz vindo sobre as trevas. É tempo da maior colheita de toda a história. Há algo prestes a romper pelas nações. Eu sinto no meu espírito, sabe? Eu sinto essa pressão na igreja brasileira. E quando eu falo a igreja brasileira, eu não falo a igreja do território brasileiro. Eu falo da igreja brasileira ao redor do mundo. Deus está levantando um povo da nossa nação para pressionar com luz o mundo. Eu estava vendo o Lipão pregar aqui, eu estava falando para a Lari que ele pegou uma parte da minha mensagem, que eu estava orando para saber o que eu ia pregar, porque eu não sabia o que eu ia pregar, e quando eu fui pregar e entendi que eu ia pregar algo, o Lipão pregou aquilo que eu ia pregar, então eu tive que mudar o que eu ia pregar para começar a pregar algo novo. E você sabe que eu acredito que nós estamos vivendo Gênesis capítulo 1, versículo 2, na verdade versículo 3, mas o versículo 2 diz que as trevas cobriam a terra, e no versículo 3, Deus libera uma palavra. A palavra, como o Lipão disse, a partir do nada é barar. Deus constrói as coisas a partir do nada, essa palavra é barar. Mas a palavra que Deus usa em Gênesis capítulo 1, versículo 3 é ayar, que é criar a partir de algo que já existia. Então Deus, quando ele disse haja luz, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, na verdade ele estava tirando algo que já existia. Ele estava dizendo que a luz que já existe, venha e empurre as trevas. Você sabe que não foi nesse versículo que os luminares foram criados, o sol, as estrelas. Na verdade, essa era a luz dele, que saía dele, que estava empurrando, pressionando as trevas para sair do planeta. Quando você cai lá no Evangelho de João, capítulo 1, ele fala da luz do mundo, a luz que veio novamente à terra. Sabe, aquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 1, versículo 3, voltou em João capítulo 1. Quando o verbo se faz carne. O que eu quero propor aqui agora, nesse exato momento, Deus está levantando uma geração pela terra, que é uma geração que irá pressionar as trevas. Sabe, por muito tempo nós nos escondemos, nós nos encolhemos, mas chegou uma hora de nós expandirmos a verdade do reino de Deus para o mundo. E eu sinto que essa noite é uma noite do conhecimento de Deus, é uma noite em que nós vamos mergulhar numa revelação mais clara de quem Ele é. Sabe, a W. Tolkien diz o seguinte: a primeira coisa que te vem à mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. A primeira imagem que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus, isso vai definir a sua vida. Vai definir a criação dos seus filhos, vai definir a vida que você vive, vai definir o teu conjunto de valores, e o teu conjunto de valores vai determinar, ou melhor, vai te impulsionar para as suas decisões. O que eu quero propor nessa noite é que Deus quer ampliar a luz dele sobre você. Deus quer ampliar a revelação dele sobre você, porque você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Você foi feito à medida exata do Criador. A Bíblia fala que foi um pouco menor do que os anjos. Você precisa entender algo. Quando Deus foi fazer a terra, ele disse que a terra, na verdade, quando Deus foi fazer os animais, ele disse que que a terra produz animais. Quando ele foi fazer os peixes, ele falou as águas, ele disse que as águas produzam peixes. Agora pensa comigo, o elemento de origem de um peixe é a água, o elemento de origem das plantas, dos animais é a terra, porque ele falou a terra. Se você tirar uma árvore da terra, o que acontece com ela? Ela morre. Agora, quando Deus foi fazer o homem, ele não falou a terra e nem a água, nem os céus. A Bíblia fala que ele fez um ajuntamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e disse, façamos um homem. Então Deus disse, façamos, Deus falou com ele mesmo. Então assim, você se torna o elemento de origem que você é. Na verdade, a tua origem veio de Deus. Então quando você mergulha no conhecimento de Deus, na verdade você mergulha no teu próprio conhecimento. Quando você entra naquilo que Deus é, na verdade você está entrando na verdade de quem você é. Você lembra Mateus capítulo 16, quando Jesus disse, que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas, João e um dos profetas. E Jesus vira para os seus discípulos e pergunta, quem vocês dizem que eu sou? A
Bíblia fala que Pedro toma a palavra e fala bem assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus interrompe ele e fala: bem disseste, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e vice-versa. Agora fica comigo. Pedro diz: você é o Cristo. Jesus fala: você é uma pedra. Quando nós dizemos quem Cristo é, Cristo revela quem nós somos. Porque a nossa identidade está escondida na identidade de Deus. Se nós não mergulharmos na verdade de quem Ele é, se nós não acharmos a luz da revelação de quem Ele é, nós nunca saberemos de verdade quem nós somos. Porque você não veio da terra, você veio dele. Por isso, entenda algo: a maneira como você vê Deus define a maneira que você pensa. E a maneira como você entende Deus é a maneira como você o representa. Sabe, como você vê Deus, a maneira como você vê Deus, isso vai definir os seus pensamentos. E a maneira como você entende Deus é a maneira que você representa Deus. Se você não entende Deus de uma maneira errada, a representatividade de Deus na sua vida, ela é distorcida. Há uma pressão de Gênesis 3 sobre Gênesis 2 acontecendo agora. A revelação vai se expandir. A luz vai se expandir. Você está comigo? Sabe, a Bíblia fala lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eu vi um homem de Deus falar um tempo atrás sobre esse texto, e eu acredito que isso é uma das verdades de Deus para o nosso tempo agora. Sabe, a Bíblia fala que o povo dele está perecendo porque lhe falta, não é por causa do pecado, apesar de nós não gostarmos do pecado, porque o pecado fere o homem. Sabe, não é por causa de outra coisa, senão pela falta de conhecimento. E isso leva o povo a perecer. Agora, eu não sei se você sabe disso, mas a Bíblia diz, na verdade, a palavra hebraica para ignorância é escuridão. A Bíblia fala que o diabo é o príncipe das... Então ele governa através de escuridão, de ignorância. Todas as vezes que você está em ignorância, na verdade, você está entregando uma chave na mão do diabo. Agora, a mesma palavra, a palavra hebraica para luz é conhecimento. Então, quando você tem conhecimento, na verdade, você está em luz. E quando você entra no conhecimento de Deus, você amplia a verdade do teu raio de ação para o mundo. Em João capítulo 8, versículo 2, diz assim: Jesus é chamado a luz do mundo. Ele mesmo se denomina dizendo: eu sou a luz do mundo. Se eu for traduzir para esses dois significados, significa: eu sou o conhecimento do mundo. Quem me segue não andará em trevas, em ignorância. Pelo contrário, terá o conhecimento para a vida. Todo o conhecimento para a vida está inserido, na verdade, quem Ele é. Deus quer ampliar o teu conhecimento hoje. A Bíblia fala que Satanás é o príncipe das trevas, então ele governa por ignorância. Em Isaías capítulo 9, versículo 2 diz: o povo que andava em trevas, andava em ignorância, viu grande luz, conhecimento. E sobre os habitantes da região da sombra da morte, resplandeceu o conhecimento de Deus. Então a nossa grande busca, a nossa grande caça, o nosso grande alvo, a nossa grande missão, não é, senão o outro, entrar no conhecimento de Deus. Saber quem Ele é. E como nós conhecemos Deus? Diga, nós conhecemos Deus através de Jesus. Vamos lá. Como eu entro no conhecimento de Deus? Através de Cristo. A Bíblia é clara em João capítulo 14, versículo 9, que tudo que Jesus fez, só fez porque viu o Pai fazer. Então Jesus é a exata imagem do Pai. Não existe outra percepção. Você está aí. Não existe outra percepção de Deus segura se não for por Jesus. Se a tua mente está fundamentada ou está alicerçada em um Deus que não é revelado através de Cristo, você está vivendo uma mentira. Sabe, por muito tempo eu cresci entendendo que Deus fazia coisas más. E quando acontecia os terremotos, aquelas ondas gigantes que atingiam cidades, nós falamos: Deus está bravo. Agora, quando você entra na imagem de Jesus, quando você começa a ver a imagem de Jesus e estudar a vida de Jesus, você percebe que Jesus nunca mandou uma tempestade. Jesus nunca colocou uma doença em alguém. Você está comigo? Então, por que nós acreditamos dessa maneira? Porque a nossa mente está fundamentada não na revelação de quem Cristo é, mas muitas vezes na revelação de quem Elias era.
Você lembra quando Jesus desceu e passou por Samaria, descendo para Jerusalém? A Bíblia fala que as pessoas de Samaria foram hostis contra ele. E quando aquela hostilidade veio contra ele, os discípulos viraram e disseram: ei, vamos clamar aos céus para que caia fogo dos céus e mate esses caras. Jesus virou para os seus discípulos e disse a eles: vocês não sabem de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio condenar o mundo, o Filho do Homem veio salvar. Por quê? Porque a mente daqueles caras estava fundamentando Deus segundo a imagem de Elias, de um homem que clama a um Deus que desce fogo dos céus. A grande verdade é que, quando nós mergulhamos na imagem de Deus, na imagem de Jesus, nós começamos a perceber quem é Deus. O homem que para por um. O homem que rola pedras e chama os mortos à vida. Não existe vale, não existe poço, não existe lugar tão escuro que essa luz não possa chegar. Sabe, como então eu posso entrar na revelação mais clara de Deus? Diga, por Jesus. E como eu conheço Jesus? Diga, por revelação. Sabe, uma das maneiras de você entrar em Jesus é por revelação e não por informação. Nós vivemos numa geração que vive com extrema necessidade de se informar a respeito de tudo. Sabe, um clique, você está em qualquer lugar do mundo. E eu acredito de verdade que um homem com revelação sempre irá mais longe do que um homem que tem uma informação. Deus quer te dar uma experiência, que essa experiência, na verdade, vai trazer uma imagem de Deus dentro de você, que irá mudar a tua vida, ou transicionar a tua vida de uma informação para uma revelação. Eu ando com muitas pessoas, eu conheço algumas, poucas, que tiveram encontros genuínos com o Senhor, e esses encontros genuínos trouxeram uma transformação genuína, duradoura. Você se lembra quando Deus fez um homem, Deus disse a Adão, governe o jardim. Deus deu uma palavra para ele governar o jardim. E agora, toda palavra que você ouve de Deus, isso é uma revelação, ok? Você está recebendo uma revelação de Deus. Agora, quando Deus falou, não é bom que o homem esteja só, e construiu e fez a mulher, a Bíblia fala que Deus adormeceu o homem, tirou a costela, que era a parte feminina, e fez então a mulher. Diga Deus, diga mais alto, Deus tirou toda a parte feminina do homem. Você já entendeu? Está escrito. Então, quando Deus tirou a parte feminina e fez então a mulher, a Bíblia fala que então Adão e Eva começaram a se relacionar, mas não existe nenhum versículo na Bíblia que fala que Deus disse à mulher aquilo que ele disse, ou disse à mulher aquilo que ele disse ao homem. Então, provavelmente, o homem comunica com a mulher aquilo que ela ouviu de Deus. Quando o diabo vem para tentar, ele vai na mulher, e quando ele conversa com a mulher tinha uma informação e não uma revelação. Agora entenda algo. A Bíblia fala que quando a mulher come o fruto, nada acontece. Está escrito. Nada. Por quê? Porque quem tem uma revelação também tem uma autoridade. E quem tem uma autoridade tem uma responsabilidade. Por isso, quando o homem come, os olhos são abertos. E ele então descobre a nudez. E a sentença é: a mulher sobre o corpo, mas o homem, por causa do pecado do homem, a terra foi ferida por maldição. Ela vai produzir abrolhos, espinhos. Então o primeiro Adão produziu espinhos. O último Adão toma uma coroa de espinhos. Porque ele está dizendo, agora o bagulho é comigo. E a Bíblia fala então que ele toma a maldição sobre si e arranca a maldição da terra. Você está comigo? Mas o que eu quero propor para você é que, se você vive de informação e não de revelação, eu tenho certeza que quando as coisas ficarem difíceis, a caminhada vai se dissolver. Porque o que Deus quer fazer com você, Deus quer te dar revelações tão profundas no teu espírito, no teu coração, na tua alma, sabe, no teu espírito, no teu corpo, no teu ser triuno, que você vai carregar isso para sempre. Está comigo?
No meio da revelação, quero propor algo para você. No meio da revelação, você não vai entender tudo que você está vivendo. Mas no reino de Deus, a confiança é menor do que o entendimento. Nem sempre você vai entender. Mas você precisa se mover, porque o entendimento é menor do que a confiança. Quando você não vê as mãos de Deus, confie no coração dele. Vamos lá, tem hora que você não vai ver as mãos de Deus, mas você vai ter que confiar no coração de Deus. Nem tudo vai ser claro. Porque existe uma hora, presta atenção, que a força do seu braço acaba. E aí a mão de Deus entra. Deixa eu terminar com isso. Eu vou mudar as coisas. Ezequiel capítulo 43, versículo 2 diz assim: essa é a lei do templo, sobre em cima do cume do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Essa que é a lei do templo, diga a lei do templo. Sabe, por duas vezes nesse versículo de Ezequiel capítulo 43, versículo 12, diz essa é a lei do templo. Essa é a lei do templo. Então existe algo importante aqui. Então quando você parte para o versículo 13, assim está acontecendo algo. Deus está dando a medida para a reconstrução do templo. Olha o que ele está dizendo. Essas são as medidas do altar em côvados. Diga côvados. Sendo em côvados de côvados, comum de 4 dedos. A base será de 1 côvado de altura e mais 1 palmo. Diga 1 palmo. Em todo o seu contorno, de 4 dedos. Essa é a base essa é a base do altar. Então vamos lá. Deixa eu explicar para você o que é um côvado. O côvado é uma unidade de medir que começou nos tempos de Noé. E um côvado era medido assim. Era uma unidade de medir bíblica. Estica seu braço assim. Estica seu braço assim. Bota seu dedo assim. Agora mede aqui, ó. Do teu cotovelo aqui, ó, no início do cotovelo aqui, dessa dobrinha, até a palma da mão. Estica a mão. Ó, mede 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente é 6. Talvez você tenha um braço um pouco mais comprido. Mas normalmente é 6. Quantos aí deu 6? 4 pessoas. Mas normalmente é 6. O que significa? Significa que essa unidade de medir, ele está dizendo, será um côvado, uma unidade de medir, e mais 1 palmo. Agora presta atenção. Eu fui ver o que significava esse côvado, que era medido por essa parte do corpo. Sabe, os antigos rabinos dizem que essa é a mãe do braço. Por que a mãe do braço? Porque essa mãe do braço, ela é capaz de criar qualquer coisa que a mente imagina. Vamos lá. Os homens construíram torres com essa parte do corpo. Eles fizeram armas, espadas, roupas, cerâmica, diversos tipos de cidades lindas. Tudo foi feito aqui. O homem sonhava em sua mente a mãe do braço, os 6 palmos, 1 côvado, formava tudo. Está comigo? Com 1 côvado, o homem construiu, perfurou, talhou, inventou, criou instrumentos. Essa parte do corpo é extremamente habilidosa. Agora deixa eu te dar uma informação. Levou 500 anos, da época de Jesus até Leonardo da Vinci, para o conhecimento humano dobrar. Então, 500 anos de Jesus até Leonardo da Vinci, o conhecimento humano dobrou. Então, o conhecimento humano passou a dobrar a cada 250 anos. O conhecimento humano depois passou a dobrar a cada 50 anos. Na década de 60, o conhecimento humano passou a dobrar a cada 10 anos. Em 1980, começou a dobrar a cada 2 anos. O que significa? Que tudo que você conhecia 2 anos depois, havia um dobro de conhecimento sobre o mundo, com a invenção do computador. A partir do ano 2000, o conhecimento humano dobrava de tamanho a cada 6 meses. A última estatística diz que a cada 3 meses o conhecimento humano dobra. De 3 em 3 meses há um novo conhecimento. Está vendo esse celular que você tem na mão? Se você acabou de comprar o celular aí novo aí da Apple, eu quero dizer para você que em 3 meses ele já era. Agora, olha o que o homem fez, cara. Olha isso aqui que está na tua mão, um clique em qualquer lugar do mundo. Você conversa com a máquina. Siri, quem sou eu? Seu nome é Gustavo Clemente, mas você pediu que eu chame você de Juan Mori. Obrigado, Siri. De nada. Sabe,
Do jardim do Éden até hoje, com 6 palmos, o homem descobriu o DNA, a divisão do átomo. Ele foi à Lua, o espaço, ele enviou naves, ele pisou na Lua, ele enviou satélites. Mas eu quero dizer uma coisa para você. João capítulo 15, versículo 5 diz, Jesus dizendo, sem mim, vocês nada podem fazer. Coisa alguma pode ser feita sem Ele. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, essa é a medida do tempo. 6, um côvado, mais um. Você sabe o que significa mais um palmo? É a mão de Deus. É a mão de Deus. Amanhã nós estaremos no estádio. Não pela nossa força. Amanhã nós veremos mais de 60 mil pessoas dizendo que comece hoje o maior movimento de missões da história da humanidade. O maior movimento de implantação de igrejas da história da humanidade. Nós não conseguiremos isso com a força do nosso braço. A Bíblia diz que nós não deveríamos nos apoiar no nosso próprio conhecimento. Está chegando uma hora em que as nossas orações vão ser respondidas. Você lembra de Pedro? Ele disse, Jesus, posso ir até você? Jesus disse, pode. Cuidado com o que você pede. Porque o que você pede só será vivido na sua totalidade se você confiar na 7ª mão. Um dia um homem disse, sobe, virou para o seu moço e sobe e disse assim, olha se tem alguma chuva, alguma nuvem. O moço desceu a primeira vez e disse, não tem nada. Sobe de novo. E desceu, não tem nada. Sobe de novo. Desceu, não tem nada. Sobe de novo. Desceu, não tem nada. Deixa eu dizer algo sobre isso. E eu encerro. Você já orou e Deus te respondeu imediatamente algo? Sim ou não? Ok. Alguns sim. Sabe, quando Deus te responde algo imediatamente, você ganha fé. Mas quando Deus não te responde algo imediatamente, você continua orando, isso te dá caráter de fé. E mais importante do que ter fé, é ter caráter de fé. Existe uma geração que perseverou, cara. Que ficou falando, sobe, 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 sobe. Porque ela não estava confiando no braço dela. A Bíblia fala que na 7ª vez apareceu o quê? A 7ª mão. E hoje eu quero orar por essa chuva da 7ª mão. Sabe, essa chuva que está chegando sobre o planeta. Esse avivamento que está sendo prometido sobre as nações. Presta atenção, não será na próxima geração. Não será daqui a 10 anos. Não será, presta atenção. Escuta o que eu estou te dizendo, é agora. Nós não podemos sermos como Maria e como Marta, quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro. E Jesus disse assim, eu cheguei. E ela disse, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vira para ela e diz, ei, deixa eu te dizer algo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, verá. Ela disse assim, eu sei, no dia da ressurreição dos mortos, todos nós ressuscitaremos contigo. Sabe, Maria colocou Jesus no passado, Maria colocou Jesus no futuro, mas Maria não colocou Jesus no presente. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos sempre com a expectativa de Deus vai fazer algo. Não, não é algo amanhã, começou. Presta atenção, você está vivendo uma geração que começou e não vai parar. Existe algo, existe a mão apareceu. A impossibilidade agora foi tragada. Eu queria que você se colocasse em pé, porque Deus quer fazer algo na tua vida hoje. Sabe, talvez você resistiu à mão de Deus, talvez você fez tudo o que você poderia fazer, e você está batendo nessa parede hoje, você está dizendo, cara, eu tentei levar meu casamento, e não deu. Eu mudei de país, eu estou tentando, e as coisas estão difíceis. Você está aqui nessa parede,
Você criou tudo que um côvado poderia fazer. Mas agora você está nesse lugar dizendo: eu preciso de um romper. A 7ª mão está vindo sobre você. Escuta, eu sou o moço do profeta hoje, dizendo: a nuvem apareceu, a mão apareceu. Sabe, eu sou o moço do profeta te dizendo: vai chover. O que é impossibilidade diante da chuva de Deus? Nada. Nada. O que é impossível para Deus? Nada. Por isso feche seus olhos agora, abra suas mãos, e eu sinto que o Espírito de Deus vai te visitar e vai expandir a revelação de quem Ele é. Porque entrando na revelação de quem Ele é, a luz irá expandir dentro de você, e você começará a entender que começou algo puro e genuíno dos céus. Eu não sei você, mas eu sinto o cheiro da chuva. Eu não sei você, mas eu sinto o cheiro das águas. Sabe, Deus não quer fazer a Lagoinha de Orlando uma igreja normal. Deus quer fazer essa igreja uma igreja extremamente expansiva. Um shape, sabe, um Kaiser do reino de Deus. Uma igreja brasileira cheia do fogo do Espírito. Uma igreja brasileira criativa, poderosa, para expandir o reino de Deus. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil está olhando para essa igreja aqui, cara. Os líderes da igreja brasileira olham para cá. Eu acredito de verdade, sabe, que o que o Lipão está fazendo, expandindo, isso é uma visão de reino hoje. Vamos lá, gente, levante suas duas mãos aos céus e começa a dizer: Espírito Santo, faz chover sobre mim. Faz chover sobre mim as suas águas. Faz chover sobre mim. Deus quer te tirar de uma informação e te levar a uma revelação. Deus quer trazer luz sobre você. E isso não vai vir simplesmente com um entendimento racional de todas as coisas. Sim, existe uma importância no racional, mas Deus quer trazer o plus. Sabe, se você entrou aqui hoje pela primeira, segunda ou terceira vez, fica com seus olhos fechados. Você entrou aqui, sabe, seu coração se esfriou na última temporada, cara. Foi um ano difícil para você, o ano passado. Sabe, você apanhou de tudo que é lado. As coisas que você estava construindo, você viu se perder nas suas mãos. O Senhor está te chamando hoje para um novo encontro com Ele. Sabe, se você quer hoje entregar a tua vida a Jesus, se reconciliar com Ele, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Vem aqui, ó, bem aqui, eu quero orar por você. Se você hoje quer voltar para Jesus, cara, se hoje você quer declarar: Jesus seja o Senhor da minha vida, e você nunca fez isso publicamente, vem para cá, vem aqui nesse Kaiser junto comigo, vem, se você quer novamente se reconciliar com Jesus, sai e vem para cá, vem, é a sua hora, é o seu dia, essa é a sua noite, é o teu point, sabe, é o teu ponto de virada, é onde as coisas acontecem, vem para Jesus. Vem, começa a se abrir.